Dê o seu like nesse vídeo, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. 2 Timóteo 3,16 diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. Toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. Isso daqui dá um excelente sermão de 4 partes, né? Numa mensagem expositiva. Mas nessa noite nós queremos seguir um caminho diferente que certamente edificará a vida dos irmãos também. Que o Senhor aplique sua palavra aos nossos corações e nos faça entender a sua verdade. Bom, eu queria começar falando um pouquinho sobre a Bíblia. Nunca existiu nenhum documento, nenhum livro, nenhum conteúdo científico que pudesse, de alguma forma, substituir a Bíblia como um livro de perfeição, como um livro perfeito, apesar das imperfeições daqueles que a anotaram, daqueles que a escreveram. Porque a Bíblia ela é perfeita porque ela revela o propósito divino para o homem, para a mulher, e a orientação doutrinária requerida para a edificação do corpo de Cristo que somos nós. Então ela se torna perfeita por causa disso, porque a revelação de Deus, inspirada por Deus, como nós lemos em cima, alguns teólogos de linha mais liberal vão dizer assim, eles tiram o verbo ser, naquele texto que nós lemos, e colocam uma vírgula no lugar. Então é assim, toda a Escritura é inspirada por Deus. Um teólogo que não tem uma visão tão ortodoxa quanto a nossa, ele tira o verbo ser, o é, e coloca uma vírgula. Toda a Escritura, vírgula, inspirada por Deus. O que vai dar, de alguma forma, a visão de que nem toda a Escritura é inspirada por Deus. Alguns vão dizer que a Bíblia contém a palavra de Deus. Para nós, dentro da nossa perspectiva ortodoxa, fundamental, nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. E a palavra Bíblia, ela vem do grego biblos e significa livros. Isso nós já falamos, isso é matéria de escola bíblica dominical, nós já aprendemos isso. E o primeiro livro que foi impresso no mundo, e também o mais traduzido e também o mais lido, não foi outro senão a Bíblia Sagrada. Foi em 1460 que o alemão Johannes Gutenberg finalizou o seu projeto, um projeto que demorou 5 anos. E alguns aí que estudam provavelmente já ouviram falar de Gutenberg. Ele é o inventor, o criador da imprensa, né? Da imprensa, do texto impresso como nós o conhecemos. Gutenberg, então, em 1460, ele fez o primeiro texto impresso que se tem notícias. Ele tinha 641 páginas. E para imprimir cada página daquela, Gutenberg ele precisou forjar letras em chumbo. Ele forjou letras para que pudesse fazer aquela impressão, os tipos, né? Eu não sei se tem alguém aqui que é da área da imprensa, dessa área, né? Mas ele forjou cada um dos tipos. E o pior que naquele tempo os tipos eles eram góticos. Então dava o maior trabalho. Você sabe que é uma letra gótica, né? Cheia de curvinha, vai para lá, veio para cá. Mas ele fez aquilo. E ele tinha que imprimir uma página, esperar secar,
virar aquela página e imprimir o outro lado. Imagina o trabalho que esse homem teve. E ele não fez só uma Bíblia de 640 e poucas páginas. Ele fez 300 exemplares. E aquele tempo não tinha Xerox, não dava para mandar para Xerox, não dava para mandar para impressora, tudo feito à mão. E apesar de tanto tempo que passou, né? E aí a gente vai ver, por exemplo, que foi um pouquinho antes da reforma, a importância desse processo de Gutenberg para a reforma, né? Para que as pessoas pudessem ter acesso aos textos da Bíblia, que até então só quem tinha acesso eram os religiosos mesmo, né? Porque ela não era impressa, então ela vinha em outro formato e só os religiosos tinham. Ele continua sendo o livro mais vendido e mais lido no mundo. Eu não sei se você sabe, mas a Bíblia já foi traduzida em 2.900 línguas e dialetos. É muita coisa, muita tradução, né? E ela é importante justamente porque ela contém a voz de Deus. Quando você lê a Bíblia, muito embora isso aqui seja papel, eu pensei que fosse no microfone, mas não tem problema não, deixa o bebezinho, ele está adorando a Deus do jeito dele. Muito embora isso aqui seja papel, muito embora isso aqui seja tinta, quando nós abrimos a Bíblia e lemos, nós estamos ouvindo a voz de Deus, a revelação de Cristo, aquilo que Deus quer revelar para nós, aquilo que Ele quer falar para nós. Ela contém as leis divinas. E ela é dividida em capítulos e versículos. Nós sabemos disso quando nós buscamos algum texto, nós nos recorremos aos capítulos e versículos, e essa divisão da Bíblia em capítulos e versículos, ela não existia desde o começo, né? Quem trabalhou nisso aí foi um clérigo inglês chamado Stephen Langston, que em 1206 se tornou arcebispo de Cantuária, na Inglaterra, né? Ele foi quem dividiu, ele foi o primeiro que pensou em dividir o texto em capítulos e versículos. Para quê? Para que dividindo o texto em capítulos e versículos ficasse mais fácil de se ter uma leitura, de se fazer uma leitura, se compreender a Bíblia. E ela existe de várias versões. Você tem uma Bíblia aí, provavelmente a sua Bíblia tem 66 livros, não é isso? Pois é, mas tem outras versões de Bíblias que são diferentes. Por exemplo, a Bíblia judaica. A Bíblia judaica, os judeus também usam a Bíblia, eles também são monoteístas como a gente, usam a Bíblia, só que a Bíblia do judeu só tem 24 livros. A nossa Bíblia é 66. A Bíblia católica, 73. E tem uma maior ainda que a Bíblia ortodoxa, que tem 78 livros. Então tem várias versões de livros, né? E esses livros então eles variam de tamanho. Tem livro que é um capítulo só. Tem livro que tem 150 capítulos. Então a Bíblia, na realidade, ela é muito diversificada. E para nós, o Evangelho, a Bíblia que nós usamos, a Bíblia que guia a nossa visão cristã é essa aqui. Ela pode estar em qualquer tradução, existem várias traduções, mas ela tem 66 livros. Ela foi escrita por cerca de 40 escritores e demorou 1500 anos para que ela fosse escrita, para que ela estivesse completa como nós temos aqui. Ela tem 1189 capítulos e dependendo da versão, ela tem cerca de 31.102 versículos. Essa é a Bíblia que nós estamos falando. E eu estou falando tudo isso da Bíblia porque a Bíblia é importante, a Bíblia é a revelação de Deus. Eu preciso conhecer o livro que norteia a minha fé. Claro que nós não estamos aqui como se estivéssemos numa gincana de adolescentes, de mensageiras, né? Para poder fazer essas perguntas que são assim,
criativas, mas nós precisamos ter uma ideia, pelo menos, disso, mesmo que você nunca mais se lembre na vida que a Bíblia tem 1189 capítulos, você precisa saber disso, o tamanho do livro que norteia nossa fé. E nós acreditamos que essa revelação, que é a palavra de Deus, foi originalmente transmitida de forma oral, de geração em geração, até que ela pudesse ser escrita e utilizada nos vários idiomas e dialetos como ela é utilizada hoje. Pouco a pouco tem sido transmitida e a cada dia mais a palavra de Deus se espalha. Você vê que é diferente da maioria dos livros. Os livros antigos, com o tempo, eles perdem o valor, né? Eu não sei quantos se lembram aí do vendedor da enciclopédia Barça, que ia lá na sua porta bater para te vender uma enciclopédia com um monte de livro. Quem é que compra uma enciclopédia Barça hoje? Ninguém. Aquilo perdeu o valor, perdeu o significado. Quem tem até gosta de ter na prateleira, mas eu tenho certeza que nem usa. Quando tem alguma dúvida, recorre a quem? É o Dr. Google, né? O Dr. Google que vai dar todas as possibilidades, e até se quiser baixar em versão de PDF, a enciclopédia, vai conseguir baixar. Eu não recomendo que faça isso não, porque vai ficar muito pesado, vai ficar muito grande e não tem sentido. É melhor fazer a pesquisa. E a maioria dos livros são assim. Eles vão tendo que ser atualizados. O irmão Fidelino é advogado, e os livros que ele usou quando ele se formou, lá no início da sua carreira, já passaram por várias atualizações, por conta de novas legislações, por conta da gramática que muda, e aí por diante. Mas a Bíblia não, ela está sempre atual. É a mesma Bíblia, o mesmo texto que nós usamos aqui, é o texto da qual originalmente ela foi escrita lá atrás. Algumas necessidades de atualização, mas meramente ortográficas, né? E a gente continua dessa mesma forma. E ela então nos ensina o caminho para a vida, como disse ali o texto que nós lemos, né? Ela ensina o caminho para a vida, ela ensina as verdades de Deus, ela ensina a lei de Deus, ela nos faz caminhar pelos melhores caminhos. E nessa noite eu quero destacar, dentre tantas verdades da Bíblia, eu poderia ficar aqui, acho que um ano inteiro falando das verdades que estão na Bíblia aqui, dia e noite, não ia acabar, né? Mas eu quero destacar 4, só 4, para que a gente possa se lembrar dessas questões, porque certamente todos nós vamos ter que encarar essas situações um dia, e precisamos estar prontos, estar preparados, estar conscientes de que tudo isso vai acontecer. A primeira questão que eu quero apresentar nessa noite, e que ela é muito óbvia, mas apesar de ser óbvia, todos nós precisamos saber, é que a vida é curta. Presta atenção, a vida é curta. A vida é muito curta. Augusto Cury, um psiquiatra, escritor que faz muito sucesso na sociedade, ele tem uma expressão que eu gosto muito, ele diz assim: a vida é muito longa para se errar, mas muito curta para se viver. Interessante. De fato, a vida, ela é muito curta, e se nós considerarmos o contexto bíblico lá do começo, nós vamos ver que algumas pessoas viviam muito tempo, né? Quem nunca ouviu falar no famoso Matusalém? Quando a gente quer zoar com alguém, né? Quando a gente quer brincar com alguém que é mais velho, a gente pega e fala: e aí, Matusalém? E por que a gente fala isso? Porque Matusalém é a pessoa que se tem notícia que viveu mais tempo na face da terra. Segundo o texto de Gênesis 5, 27, ele viveu 969 anos. Já pensou, eu viver 969 anos, você tem que me aturar esse tempo todo? 969 anos. E naquele tempo eu podia até dizer, não, a vida é longa mesmo. Além dele nós temos o Jared, que viveu 962 anos. Temos o Noé, que viveu 950 anos. Temos Adão, que viveu 930 anos. Temos o Sete, que viveu 912 anos. Temos o Cainá, que viveu 910 anos. E aí vai vivendo, né? Vai descendo, né?
Tem o Lameque, 777 anos, e o que viveu menos naquele tempo foi o Sem, que viveu 600 anos. Então era muito tempo. Na história moderna também tem algumas pessoas que viveram bem, mas bem menos do que isso, porque em determinado momento da história, em Gênesis 6, versículo 3, Deus ele limita o tempo de vida de uma pessoa para 120 anos. Então, a partir dali, você já não vê mais personagens com tantos anos. No nosso tempo, mais próximo de nossos dias, em 1997, morreu a Jeanne Calment, que era uma francesa que morreu com 122 anos e 164 dias. Diz que depois de uma época da vida começa a contar em dia, já não conta mais em ano, né? Então ela foi considerada a mulher com a maior longevidade de dia dos últimos tempos. E hoje? Hoje, eu tenho 61 anos, já tenho uma carteirinha de idoso. É mole um negócio desse? Com 61 anos, né? Eu já tenho uma carteirinha de idoso. Em 2019, a expectativa de vida aqui no Brasil era de 76 anos. Enquanto a expectativa de vida no mundo era de 72. O Brasil é uma das maiores expectativas de vida. Pede para os Estados Unidos, por exemplo, que é de 78 anos. Mas tudo isso nos faz lembrar de um padrão bíblico mais atualizado. O de Salmo 90, versículo 10, que diz assim: os anos de nossa vida chegam a 70 ou a 80, para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis, cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. A vida passa rápido. Tem gente no nosso tempo, talvez aqui no meio de nós tenha pessoas que têm avó com 105 anos, tem gente aqui com 89, com 90 anos, que nem parece, às vezes tem mais disposição do que eu, né? Então, isso acontece, mas a vida passa rápido, isso é bíblico, a Bíblia me ensina isso. Esse tempo é muito rápido, e por causa dessa brevidade, quando eu penso nessa brevidade de tempo, eu preciso cuidar melhor da minha vida, em todos os aspectos. Eu tenho que cuidar melhor da minha vida, eu tenho que viver intensamente, mas numa intensidade da qual eu não venha me arrepender amanhã. Tenho que viver e viver bem a minha vida. É o que Deus espera de nós. Eu não por estar na presença, mas eu admiro muito a Rai, a disciplina da Rai. Como ela se esforça fisicamente para manter a saúde. A Rai não quer ficar bombadinha. Ela quer manter a saúde. E isso eu admiro muito nela, porque ela é disciplinada. O dia que não dá para correr, ela vai para a esteira. Com o problema das academias, ela montou a academia dela. Ela tem uma academia em casa só dela. E ela, rala com força. Às vezes é 1h30. Bota o fone como se fosse uma academia mesmo, rala. Ela está cuidando da sua saúde porque ela sabe que a vida é curta. Nós precisamos cuidar da nossa vida porque a vida é curta. O nosso tempo é o hoje, não o ontem e muito menos o amanhã. É o que nos ensina alguns textos da Bíblia, como Hebreus capítulo 3, que destaca o hoje, o Mateus versículo 6, 34, que destaca o amanhã, e Lucas 9, 62, que destaca o futuro. O nosso tempo é o agora, eu tenho que viver agora. Irmão, eu não sei se estou vivo amanhã, irmão. A vida é curta, a vida é muito curta. Veja o que nos diz Tiago, irmão de Jesus Cristo, no livro de Tiago, no capítulo 4, no versículo 14. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. É bíblico. A vida passa rápido. O salmista também tinha muita clareza no que diz respeito a essa brevidade de vida, e ele diz lá no Salmo 144, no versículo 4, o seguinte: o homem é semelhante a um sopro, seus dias como a sombra que passa.
Olha a consideração desses homens que viveram numa relação profunda com Deus. O homem é semelhante a um sopro, seus dias como a sombra que passa. E o outro salmista, no Salmo 39, versículo 5, ainda vai dizer assim: eis que fizestes os meus dias como a palmos, o tempo da minha vida é como um nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidoso, porque a vida é rápida. Às vezes a gente está tão empolgado com o nosso futuro, e é claro que eu tenho que pensar no futuro. Às vezes nós estamos entristecidos com o nosso passado, e normalmente o saudosismo é para entristecer. É difícil alguém estar com saudade, quer dizer, um ou outro fala: que saudade da minha adolescência, como eu queria voltar aquele tempo. Eu também queria, mas para mudar tudo. Eu ia mudar tudo. Então o melhor tempo para vivermos é hoje, porque a vida passa. Eclesiastes capítulo 12, versículos 1 a 7 é um texto clássico para nos ensinar a pensar sobre isso. Viva os dias da tua mocidade antes que venham os dias maus e cheguem os anos dos quais venha dizer: não tenho nele contentamento. Antes que se escureça o sol e a luz e a lua e as estrelas e tornem a vir as nuvens depois da chuva, no dia em que tremerem as guardas da casa e se encurvarem os homens fortes e cessarem os moedores, pois já serem poucos, e se escurecerem os seus olhos pelas janelas e as portas das ruas se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves e todos os cílios da música se abaterem, como também quando temerem o que é alto, e houver espantos no caminho, e florescer a amendoeira e o gafanhoto for um peso, e perecer o apetite, porque o homem se vai à sua casa eterna, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Antes que se rompa o cordão de prata e se quebre o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se quebre a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. A vida é curta, querido. Vida é curta. Viva a sua vida com intensidade, sempre na presença do Senhor. Segunda questão que eu quero apresentar, e que é amplamente também divulgada nas Escrituras, e quando eu falo de vida é inevitável pensar nisso. A primeira, a vida é curta. A segunda, a morte é certa. A morte é certa. Ao falarmos da vida, vamos sempre lembrar da morte. É o escritor desconhecido de Hebreus que fala no capítulo 9, no versículo 27, que aos homens está ordenado morrer uma vez. Isso é Bíblia. Eu creio, pastor, mas e se eu for arrebatado? De qualquer forma, aquele seu corpo físico, ele vai perder o valor, ele vai ser consumido, porque quando nós estivermos com Cristo, nós teremos um corpo transformado, não é isso que diz as Escrituras? Então é isso. A morte é consequência da nossa desobediência. A morte é certa e não é porque Deus quis que nós morrêssemos, foi por causa da nossa desobediência. E nós podemos lembrar dessa história que está divulgada em Gênesis capítulo 3. E você deve lembrar da história. A desobediência gerou o pecado original, e o pecado, por sua vez, gerou a morte. E essa morte, então, como um vírus satânico, alcançou toda a humanidade. Olha o que diz Romanos capítulo 5, versículo 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Tem gente que tenta se esquivar dessa aí. Opa, Deus, espera aí, eu não sou Adão, não sou Eva, meu nome não é esse. Eu não estava lá naquele dia. Estava sim. Naquele dia estávamos todos nós representados naquele homem, naquela mulher.
Eu gosto de brincar dizendo, se fosse eu no lugar do Adão, eu acho que o dano tinha sido pior, porque além de comer a fruta, é capaz que eu quisesse derrubar a árvore. O dano teria sido pior. De qualquer maneira, todos nós, vamos morrer um dia. Vamos morrer, e esse é o fluxo natural da vida. A morte faz parte da vida. E na morte, queridos, os sonhos todos desaparecem. Provérbios capítulo 11, versículo 7 diz assim: assim que o homem morre, toda a sua esperança perece com ele, todos os seus planos acabam em nada. E aqui se refere ao homem ímpio. O homem morreu, acabou, meu irmão. Não adianta sonhar em reformar a casa, sonhar em comprar um iate, sonhar em se casar, não adianta nada disso. Quando a pessoa morre, esses sonhos todos perecem. Eclesiastes capítulo 9, versículo 5 diz assim: porquanto os que estão entre os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem absolutamente nada. Não haverá recompensa para eles, nem mesmo lembranças restarão acerca das suas pessoas. É o que diz Eclesiastes capítulo 9, versículo 5. Nada. Recompensa só para aqueles que vivem para a glória de Deus. Quem vive para a glória de Deus aqui, dê um amém. Nós. Porque vai chegar um momento que Eclesiastes 12, versículo 7 se cumpre na nossa vida. O pó retorne à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o concedeu. Esse momento vai chegar para cada um de nós. Então a primeira questão é: a vida é curta. A segunda, a morte é certa. A terceira, da vida não se leva nada. Presta atenção, da vida não se leva nada. Tem um texto na Bíblia que é o clássico para a gente poder pensar sobre isso, que é o texto de Lucas capítulo 12, versículos 16 a 29. Diz assim: propôs-lhes uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoavam ele entre si dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E aí ele disse: farei isso, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: essa noite te pedirão a tua alma, e tereis preparado para quem será. Verdade, irmãos. Quando eu penso na história desse homem, eu reflito sobre a minha própria vida, e eu quero sugerir a você que faça a mesma coisa. Quando você pensar na história desse homem, reflita sobre a sua própria vida. Isso não quer dizer que eu não tenho que correr atrás, que eu não tenha que ter uma boa vida, que eu não tenha que ter recurso. Mas nós precisamos pensar no seguinte: o que é que nós estamos construindo nessa vida? Quais os objetivos? Alguns querem ficar rico. Ficar rico para quê? Para ostentar? Para andar com um carro de $1 milhão? Para ter uma casa em Miami? A gente às vezes assiste uma série de umas pessoas que são empreendedores imobiliários. Tem gente que paga $45 milhões numa casa. Você faz ideia do que é isso? $45 milhões, mais de 200 milhões, 1/5 de $1 bilhão numa casa. O que é que nós estamos construindo para a nossa vida? Quais são os nossos objetivos? Eu quero lembrar para você que da vida não se leva nada. Quando morrermos, tudo perde o seu valor. O sábio já alertava em Eclesiastes 9, versículo 4: quem está entre os vivos tem esperança. Olha o que ele fala agora: mas até um cachorro vivo é melhor do que um leão morto. É verdade. A pessoa morreu, ela pode ser o poderoso, ela pode ser o
o dono da batata chip, pode ser o Bill Gates, ela pode ser quem for. Morreu, acabou. E aí eu penso, quais são os nossos investimentos, o que nós estamos buscando? A Bíblia nos orienta sobre essa questão de maneira bastante contundente. Mateus, capítulo 6, versículos 19 e 20, diz assim: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntais tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 7 diz assim: porque ingressamos nesse mundo sem absolutamente nada. Eu vou dizer um negócio para vocês que eu acho que vocês não sabem, mas eu nasci pelado. Você também, né? Nascemos sem nada, não trouxemos nada para esse mundo, e o texto diz assim: e assim partiremos daqui, nada poderemos levar. Não vamos levar nada, irmãos, absolutamente nada, nem o paletó com o qual vão me enterrar eu vou levar para o céu, porque se abrir o meu caixão depois de 10 anos, vou encontrar o paletó lá. Ele ficou, nada. Eclesiastes capítulo 2, versículos 20 e 22 diz assim: eu me arrependi de ter trabalhado tanto e fiquei desesperado por causa disso. A gente trabalha com toda a sabedoria, conhecimento, inteligência para conseguir alguma coisa, e depois tem que deixar tudo para alguém que não fez absolutamente nada por merecer aquilo. Isso também é ilusão e não está certo. Loucura isso, né? Loucura. Isso não quer dizer que eu não tenho que deixar herança, eu não tenho que cuidar dos meus filhos, eu não tenho que correr atrás, eu não tenho que ter um carro bom, eu não tenho que ter uma casa. Mas isso quer dizer que isso não pode ser o meu objetivo maior. Meu objetivo maior está lá em Mateus capítulo 6. Buscai primeiro e não serão acrescentadas. E sem nenhum tipo de ganância, porque a palavra de Deus em Timóteo diz que tendo o que comer e com o que se vestir, estejais, pois, satisfeito. Todo mundo bonito aí, bem vestido. Olha eu aqui, ó, bonitão. Aliás, estou com um sapato lindo que me deram de presente hoje, né? Todo bonitão. Mas eu já tenho mais do que eu mereço. Isso tudo é mais do que eu mereço. Nós temos muito mais do que merecemos. E nós precisamos entender que a vida é curta, que todos morrem, que da vida não se leva nada, e por último, no caminho do qual nenhum de nós vai escapar também. Você que está em casa, isso serve para você também. Você pode ser crente, católico, espírita, você pode ser ateu, você pode ser ator, você pode ser o que for. Todos seremos julgados. Todos nós seremos julgados. Não tem para onde correr, irmãos. Todos nós seremos julgados. João, durante sua visão apocalíptica, ali no livro de Apocalipse, ele descreve uma das cenas que talvez demonstrem com maior clareza essa situação, que é chamado juízo final. Está em Apocalipse 20, dos versículos 11 a 15, está escrito assim: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e os céus, e não se achou lugar para eles. Ele viu um trono e viu Deus nesse trono. E viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E quem são esses mortos? E deu o mar os mortos que neles havia. Ulisses Guimarães vai aparecer agora, porque o mar vai dar os seus mortos. E a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançadas no fogo. Essa é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo.
Primeira coisa, a vida é curta. Segunda, todos vamos morrer. Terceira, da vida não se leva nada. E quarto, todos nós seremos julgados. Essa visão de João, ela está autenticada, por exemplo, em textos como o de Ezequiel. Lá no Antigo Testamento, no capítulo 18, nos versículos 30 a 32, que diz assim: portanto eu vos julgarei, cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Tornai-vos e convertei-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e fazei-vos um coração novo e um espírito novo. Pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Porque não tenho prazer na morte do que morre, diz o Senhor Deus. Convertei-vos, pois, e vivei. O próprio Deus, juiz, ele nos traz uma palavra de aviso. E lá em Daniel, em determinada altura do livro de Daniel, nós vemos mais uma alusão a esse respeito, no capítulo 7, dos versículos 9 e 10, que diz assim: eu continuarei olhando até que forem postos uns tronos. Olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dia se assentou, e o seu vestido era branco como a neve, e o cabelo da sua cabeça como lã puríssima, e o seu trono era como chamas de fogo, e as rodas deles eram fogos ardentes. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares e milhares o serviam, e miríades assistiam diante dele. Assentou-se para o juízo, e os livros foram abertos. Não tem para onde correr. Todos nós passaremos por isso. O homem está destinado a morrer uma vez só, vindo depois disso o juízo. É bíblico. Agora, o que nos deixa feliz é saber que o critério desse julgamento é a lei de Deus. A Bíblia diz em Tiago 2, versículos 10 e 12, o seguinte: pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, torna-se culpado de tudo, porque o mesmo que disse não adulterarás, também disse não matarás. Graças a Deus que Jesus Cristo veio cumprir a lei no nosso lugar. Mas aquele que não está em Cristo vai ter que se justificar pela lei. O julgamento de Deus é justo. Atos 17, 31. Porquanto determinou um dia para que com justiça há de julgar o mundo por meio de um varão que ele ordenou. E disso tenho dado certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Todos passarão por esse juízo sem distinção nem exceção. A Bíblia em 2 Coríntios 5,10 diz: porque é necessário que todos nós sejamos manifestos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que fez por meio do corpo. E nada será escondido naquele dia. Eclesiastes 12,14. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja ruim. Ninguém escapa desse juízo. E a única coisa que nos deixa feliz, ou felizes, nos deixa felizes a respeito disso, é a convicção de que naquele grande tribunal, o nosso advogado é Jesus Cristo. Amém? Naquele grande tribunal, quem defende a minha causa é Jesus Cristo. Meus filhinhos, essas coisas os escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, que é Jesus Cristo. A Bíblia também nos fala que nós, em Cristo Jesus, somos libertos desta condenação, porque nenhuma condenação há para o que está em Cristo Jesus. E essa possibilidade está aberta para todos. Romanos 10, 13, que diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, esse será salvo. 4 coisas que eu quero que você se lembre. Qual é a primeira? A primeira? A segunda? A terceira? E a quarta? Você entendeu em casa também? Então vamos, no nome de Jesus Cristo,
submeter a nossa vida intensamente ao Senhor Jesus, para que nós possamos viver cada dia da nossa curta vida, até o dia que a morte nos encontrar, até o dia que subirmos sem levar absolutamente nada da terra, até o dia que estivermos diante de Deus e Jesus Cristo, nosso advogado, nos justificar. Curva sua cabeça agora, feche os seus olhos. Ó Deus, nós ouvimos sim a Tua palavra. Ouvimos a Tua palavra e queremos viver segundo os conselhos da Tua bendita e santa palavra. Queremos ajustar as nossas vidas, submeter a nossa história, submeter o nosso dia a dia, fazer tudo aquilo que o Senhor deseja que façamos para vivermos em alegria para a glória do Senhor. A nossa vida é curta, mas te agradecemos pela vida, porque nessa vida podemos fazer uma reflexão que nos garantirá na eternidade uma vida eterna. Sabemos que vamos morrer, mas queremos agradecer a Ti, porque sabemos, temos a convicção de que quem está em Cristo não morre, mas vive para sempre. A separação momentânea do nosso corpo com o Espírito será, no nome de Jesus Cristo, uma transição para uma outra vida diferente. Essa convicção de que não levamos nada nessa terra e que o Senhor nos abençoa com muito mais do que precisamos. E a certeza que o juízo, já temos a nossa sentença. Somos absolvidos não por causa de nós mesmos, mas por causa de Cristo. Que o Senhor enche o coração de cada um de nós aqui desta igreja, bem como dos irmãos e irmãs que estão nos acompanhando através desta rede social, para que todos nós possamos viver para a glória do Senhor. Que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre nós, sobre todo o povo de Deus espalhado pela superfície da terra, hoje e sempre. Amém. Vão em paz, que o Senhor a todos abençoe e dê uma semana repleta de alegria no nome de Jesus.